Revolução Puritana. A Revolução Puritana ocorreu entre os anos de 1640 e 1688 e foi um movimento que durou 48 anos, que tirou e restabeleceu a monarquia na Inglaterra, porém, dessa última vez, parlamentar. Em 1625, Carlos I, da dinastia Stuart, tomou o trono inglês. Na época de seu reinado, existia um parlamento na monarquia, mas o rei não dava voz e atuava sem consultá-lo, o que causava um grande descontentamento. Esse descontentamento foi um dos fatores que contribuíram para o início da Revolução Puritana. Puritanos eram membros do credo presbiteriano, que possuía preceitos pautados no cristianismo puro. O desagrado desses puritanos com o casamento de Carlos I com uma mulher católica e as relações do rei com os bispos católicos foi outro motivo para o início da Revolução. Outros fatores importantes foram o desejo dos burgueses e da classe alta, porém sem títulos com a nobreza, de fazer parte da política e a insatisfação da população com o aumento dos impostos devido à crise econômica da época. Para não centralizar a culpa do aumento dos impostos apenas em si, o rei consultou para debaterem sobre impostos o parlamento, que requisitou mais participação política. O rei, descontente, dissolveu por 10 anos. Estopim. O estopim da Revolução Puritana se deu quando a Irlanda, que na época era dominada pela Inglaterra, se revoltou querendo sua independência, e o rei Carlos I demandou um grande exército para contê-la. O parlamento não aprovou o pedido do rei para evitar que o mesmo aumentasse seu poder militar, o que causou um grande desentendimento entre o rei e o parlamento. A Guerra. O exército do rei e o parlamento lutaram por muitos anos. Do lado do rei estavam católicos, anglicanos e alta nobreza. Do lado do parlamento estava o parlamento, a classe alta, a burguesia e os puritanos. No início da guerra, o exército do rei estava vencendo quase todas as batalhas, mas isso se inverteu quando Oliver Cromwell, um puritano chefe militar do parlamento, mudou a organização do exército, o que levou à sua vitória. A sua mudança determinava que os indivíduos que fossem melhores soldados e governantes teriam os melhores cargos, ao invés de apenas selecionar para os mesmos aqueles que possuíam mais riqueza. Cromwell também treinou toda a tropa. New Model Army foi o nome dado a essa nova forma de organização militar. Depois de 3 anos de lutas, o exército do parlamento venceu, e Carlos I fugiu para a Escócia, que aceitou um suborno inglês para entregá-lo prisioneiro aos ingleses. Ao voltar, o rei foi condenado por traição e decapitado em 1649. A República de Cromwell. Após isso, Cromwell assumiu o poder, dando participação para o parlamento. Após um tempo, o líder passou a governar com o título de Lorde Protetor da Inglaterra e dissolveu o parlamento. No final da Revolução surgiram 2 grupos radicais, os niveladores e os escavadores. Os niveladores vinham do exército e defendiam a democracia e a igualdade. Os escavadores eram pessoas do campo, agricultores e desejavam uma maior igualdade social. Esses 2 grupos foram muito reprimidos durante o governo totalitário de Oliver Cromwell. Cromwell foi responsável por um grande desenvolvimento econômico na Inglaterra e por assinar a Lei dos Atos de Navegação, que dizia que todas as importações com destino à Inglaterra teriam de vir de navios ingleses ou navios do país de origem do produto. Essa lei valorizou e desenvolveu muito a economia inglesa. Revolução Gloriosa. Após a morte de Cromwell, seu filho Richard assumiu, mas abdicou 6 meses depois. Após Richard sair, o parlamento restaurou a monarquia e colocou Carlos II no poder, filho de Carlos I. Por Carlos II ser católico, assim como os outros membros de sua dinastia, a Stuart, o parlamento começou a conspirar para tirar os Stuart do poder. Após a morte de Carlos II, com Jaime II no poder, os membros do parlamento fizeram uma conspiração para tomar o reino da Inglaterra e colocar Guilherme de Orange, holandês e genro do rei Jaime II, no poder, mas com uma condição. Essa condição era o Bill of Rights, que era uma legislação que tornava o rei inferior ao parlamento na Inglaterra. Guilherme assinou em 1688. Então, os integrantes do parlamento deram a ele exércitos e, assim, ele tomou o poder com golpe de Estado. Este acontecimento é chamado de Revolução Gloriosa, pois não houve guerra nem violência. Jaime II não quis lutar e cedeu o trono.